E a gente vai entrar como? A gente vai se ver assim? Não, mas a gente tem que conversar antes, né? Explicar como é que vai ser aqui rapidinho. A gente já vai entrar direto? Já entrou. Já estamos ao vivo? Ao vivo. Almeres, tudo bom? Beleza, como é que vai? Tudo jóia. Cléia, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Estamos entrando aqui ao vivo. Tivemos um pouquinho de problema técnico para variar, né? Tem que ter. Gostaria... Sim, faz parte. Estamos aí já com o pessoal entrando aí na sala. Esperar mais um pouquinho, né? Enquanto isso, vamos se ajeitando, se ajustando. Tá ouvindo bem aí, Almeres? Sim, para mim tá perfeito. Só ajeitar um pouquinho aqui a tua imagem aí na tela, aqui pra gente estar cortando um pouquinho a tua cabeça. Cléia, tá ouvindo bem também? Tranquilo? Sim, perfeitamente. Ah, que bom. Joia, joia. Então, gente, queria agradecer primeiro aí a disponibilidade de vocês. Eu sei como é difícil. Apenas esclarecer aqui, Almeres, a Cléia é uma das nossas parceiras aqui que trabalha com a parte de proteção de dados. Ela trabalha junto com a Franciele, que infelizmente teve um problema de saúde, teve que se hospitalizar na noite de ontem, meio de emergência. E aí, dentro dessa situação, ela pediu a ajuda da Cléia. Lá, a Cléia me representa. E para a gente não ter que adiar essa live, a Cléia está aqui hoje para dar esse suporte, bater esse papo com a gente. Cléia, Almeres, além de ser aí um grande amigo, é um parceiro já de muitos anos, é um consultor da área de gestão, de marketing, de academia, já com muita experiência. É uma das pessoas aí mais aclamadas dentro do segmento e uma pessoa que eu admiro muito, por isso eu gostaria de estrear esse projeto, de começar a fazer lives aqui pelo AK de Júris, com a presença ilustre dele aqui. Muito obrigado, Almeres, aí pela sua disponibilidade. Imagina, sempre aqui. Gente, a situação é o seguinte, nós viemos hoje aqui falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a aplicação prática dela no segmento de fitness, no segmento de academias. Nós não fizemos nada muito programado, eu quis fazer uma coisa bem de improviso, bem natural e espontânea mesmo, por quê? Porque nós temos essa lei já sendo aí debatida, ela foi promulgada lá em 2018, né? E ela vem aí sendo debatida, vários cursos, várias lives, várias palestras, mas saiu a fiscalização, né? A regulamentação da fiscalização agora em fevereiro. Nós ficamos sabendo disso, nós fomos ler a resolução que regulamentou, né? A resolução número 4, que regulamentou a fiscalização, para poder ver como é que iria funcionar a parte das ações e tudo, e não vi ninguém comentando sobre isso. E aí eu comecei a debater isso com os parceiros, com os amigos. Vocês estão sabendo que agora vai começar a fiscalização, que agora já é a Vera, o pessoal está implantando, não está implantando, e muita gente nem sabia, achou que era só colocar uma cláusulazinha lá no contrato que estava tudo resolvido, e a dinâmica realmente estava funcionando dessa forma, e eu comecei a alertar os parceiros, e todo mundo começou a se alertar. Então, eu estou trazendo essa live em especial para os nossos clientes do AK de Júris, justamente porque nós estamos desenvolvendo essa consultoria. Então, nós queríamos explicar para eles, primeiro, o que é essa dinâmica da LGPD, essa aplicação prática da LGPD, como que funciona a consultoria para a implantação dela e como que vai funcionar essa parte de monitoramento para a preservação, né, para a gente prevenir ali a parte da fiscalização. Em contrapartida, o que acontece? Todo esse processo de adequação, de implementação, a gente sabe que vai demandar um investimento dos clientes, vai demandar um investimento dos gestores, dos proprietários de academia. E muitos podem olhar isso como uma dificuldade, como um problema. E aí foi que deu a ideia, Almeres, de te convidar para vir debater com a gente essas medidas, porque você sempre foi uma pessoa defensora de que o que vai fazer valor na academia e no preço é a qualidade do serviço, é a entrega, é a forma que tudo é feito. E eu acredito, conhecendo a dinâmica do trabalho que você faz e do trabalho que a gente faz, que a LGPD vai ser uma grande oportunidade
de se começar a vencer os paradigmas que existe, aquela lenga-lenga que existe, de dificuldade das pessoas entenderem a importância da qualidade versus o preço, e que não tem jeito agora. A lei, ela obriga que você tem que implantar esses sistemas, tem que implantar esses procedimentos, e eu acredito que isso possa ser a oportunidade das pessoas aproveitarem esses procedimentos que vão ser implantados para poder desenvolver sua equipe, poder desenvolver o seu atendimento, poder desenvolver ali a forma que o produto e que o serviço é desenvolvido dentro do salão, na recepção, até mesmo na parte da limpeza, da administração. Então, a ideia de juntar vocês dois aqui seria justamente a gente traçar essa dinâmica aqui para que as pessoas pudessem fazer o desenvolvimento dos seus entendimentos e de como eles podem trazer isso para a realidade da academia deles. Certo? Deixa eu só abrir aqui rapidamente a dinâmica. Ô Cléia, faz um favor para a gente então, se apresenta um pouquinho aí rapidinho, fala um pouco de você para que as pessoas que não te conhecem, a Franciele já participou de outras lives comigo, o pessoal já conhece um pouquinho, agora você não, fale um pouquinho de você. Tá certo, obrigada, Felipe. Boa tarde, Almeres. Vamos conversar um pouquinho. Eu sou Claire Kemer, eu sou advogada, sou consultora em privacidade e proteção de dados, e estou representando, com muita honra, a substituição, a doutora Franciele. Lamentando, que ela não... Ela está com essa pequena situação de saúde, mas que logo estará recuperada e estará aí para as suas atividades. Mas nessa oportunidade, então, falar um pouquinho, contribuir para que fique um pouco mais esclarecido a importância da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados nesse segmento que é tão importante, nesse segmento que cuida da saúde das pessoas, que tem esse viés pontual com relação à saúde das pessoas, e que precisa também cuidar dos dados pessoais. Certo. Cléia, explica para a gente então rapidamente, só para a gente fazer essa introdução, o que é a LGPD e onde que ela se aplica nas academias, onde que os donos de academia e os gestores têm que se atentar que vão ter ali os dados e as informações transitando e que eles precisam ter os devidos cuidados. Só para a gente entender um pouquinho aí. Tranquilo, Felipe. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que ela surgiu em 2018, embora ela só tenha entrado em vigor em setembro de 2020. Em setembro de 2020, nós não tínhamos ainda, quando entrou em vigor essa legislação, nós não tínhamos ainda em vigor as sanções dessa legislação, que só entrou em vigor as sanções em agosto de 2021. Então, nós podemos dizer que a partir de agosto de 2021, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que ela está plenamente em vigor, passível de ser aplicada. Nós temos uma constituição, diríamos assim, de alguns atores, o que nós chamamos de atores nessa legislação. Essa legislação ela é destinada a quem? A pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Como assim pessoas naturais? As pessoas físicas, entram aí os autônomos. Qual é a tônica dessa legislação? A tônica dessa legislação é justamente toda atividade, proteção de dados é toda aquela atividade que tem um viés econômico, Então, alguns diriam assim, todo CNPJ precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, lá no artigo 1º, no caput do artigo 1º, já tem a menção, que as pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público e privado. Por quê? Porque se eu sou autônoma, apenas como advogada, eu tenho a minha inscrição na ordem, mas eu sou autônoma, o exercício da minha atividade. Só que eu exerço uma atividade, ela tem um fim econômico, ela tem uma finalidade econômica, Então, fazendo um paralelo, nessa proposta de discussão colocada pelo Felipe, essa legislação, ela se aplica às academias
dentre outras, né, pontos que nós vamos verificar aqui, mas um deles é justamente o profissional autônomo que está dentro da academia, né, o personal trainer. Ele está lá, né, o educador físico, que ele está lá levando para essa empresa. A academia tem o CNPJ, mas ele está lá, né? Algumas academias podem ter o personal, né? O cliente que contratou a academia, ele leva o seu personal para a academia. Então aqui nós temos o que a legislação ela coloca como esses agentes de tratamento. Então os agentes de tratamento que são trazidos, elencados na LGPD, esses agentes de tratamento são o controlador, o operador de dados, né? Porque em alguns momentos esses dados estão com aquele que diretamente trata com o titular de dados, né? Quem é o titular de dados? O titular de dados somos todos nós, antes de qualquer coisa, né? Antes de estarmos na condição de controlador ou operador de dados, nós somos titulares de dados na condição de pessoas naturais. Porém, quando na condição ainda de pessoas naturais estamos exercendo alguma atividade com viés econômico, com finalidade econômica, aí nós também temos essa exigência trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sedimentada pela emenda constitucional número 115. Essa emenda constitucional, ela trouxe, né, colocou na nossa Constituição o direito à proteção de dados como um direito fundamental, né? Então, todos somos detentores, né, dessa proteção. E quem deve cumprir com essa proteção, com essa exigência da legislação? Os controladores e os operadores de dados na condição de agentes de tratamento de dados. Entendi. Deixa eu só fazer aqui uma tradução, Isso, porque fica o pessoal que é da parte mais técnica, leiga, a gente vai assim, eu vou fazer uma tradução aqui rapidamente. O título é que, na verdade, a LGPD, ela é aquela lei que vai pegar e vai fazer com que todas as empresas, correto? Todos os profissionais autônomos que forem utilizar comercialmente informações de outras pessoas tenham que ter a obrigação de cuidar desses dados, correto? Fazer o devido tratamento. Aí, no caso das academias, nós temos a figura da academia em si, da CNPJ da empresa, e temos os personagens que atuarem ali dentro como autônomo, que vão ficar eles os dois operando, eles vão ser controladores de dados. Eles podem vir a ser controladores ou operadores. Se eu sou o proprietário da academia, né, a proprietária da academia, e eu contrato um personal, né, para que ele possa atender os meus alunos, os meus clientes, tem uma situação, né, ele está atuando, né, como contratado. Agora, se ele presta esse serviço, né, de forma autônoma, ele tem essa condição de controlador também sobre os dados daqueles alunos que ele está atendendo. Agora, se ele traz esses alunos para o ambiente da academia, com o meu consentimento, tem um contrato paralelo a isso, esses dados desses alunos, eles estão entrando na minha academia, ou seja, eu passo a ser operadora desses dados. Eu sou controladora em regra, né? Mas numa situação dessas, eu passo a ser operadora, e isso acarreta também responsabilidade. Qual que é a punição disso, Felipe? Oi? Perdão? Qual que é a punição disso? Não entendi. Qual que é a punição? Então, isso aí, na verdade, é o aspecto da fiscalização. A gente vai passar lá no final, vou deixar para o final. Mas o que acontece? Só para deixar bem claro, Cléa, eu vou fazer uma orientação aqui, que é o seguinte. O cliente, ele chega na academia. Quando ele chega na academia e faz a matrícula, ele, a partir do momento que ele transfere, ele é o titular dos dados. Isso. Ele pegou e fez a matrícula, os dados são inseridos dentro do sistema da academia. Aí esse sistema, ele vai se tornar, a empresa é a controladora, e ela terceiriza a operação para o sistema. Para o e aí, sistema. aí a empresa que é terceirizada da academia, aí no caso a gente tem vários sistemas aí que prestam esse tipo de gestão, eles são os operadores dos dados como se fosse terceirizado. Por isso que a academia fica na figura de controladora e operadora. Mas a operação ela terceiriza normalmente, né? Para essas outras empresas, correto?
Correto. E aí o que acontece? O personal é porque a gente tem na figura dentro da academia, a gente tem o profissional de educação física, que é o preposto empregado, colaborador, e temos o personal, que é o autônomo, que ele subloca ou às vezes ele atua como parceiro da academia em algumas atividades, e aí ele tem uma atuação autônoma dentro da academia. Esse personal, ele também vai funcionar como controlador dos dados dos clientes particulares que ele tiver, correto? É isso que você quer dizer? Então aí, por exemplo, ele entrou na academia. Dele. Hã? Dos clientes dele. Isso. Mas para que ele possa exercer a atividade dele, prestar o serviço dele, de orientação, né, física, ele faz isso no ambiente da academia. E aí fica sobre a responsabilidade da academia, né? A academia... Fica sobre a responsabilidade da academia, porque, vamos pensar, a academia tem lá um sistema de imagens, a academia tem lá uma catraca, né, de controle de quando esses alunos entram, né, com horário, cumprimento. Cada academia ela tem o seu modelo de negócio, né, estabelece o seu modelo de negócio. E a partir dali, né, desse momento, entram dados pessoais de pessoas que não têm uma relação direta com o controlador, que é a academia, mas tem uma relação indireta. Porque estão na verdade, todo, independente da pessoa estar com o profissional autônomo ou não lá dentro, ele sempre vai atuar ali como cliente da academia. Então, de certa forma, a academia sempre vai ser controladora dos dados ali. Ela, na verdade, acaba sendo o guarda-chuva que vai ser o controlador de dados, acabando que entra na responsabilidade dela ter que também fiscalizar e controlar os dados dos clientes, dos personagens, inclusive dos personagens também, né? Os personagens também eles vão ter que fazer ali o cadastro deles e os dados deles também pessoais acabam se tornando também dados que a academia tem que controlar. No final, a academia é o guarda-chuva. Ela fica como guarda-chuva controlador de todos os dados ali, né? Exatamente. O guarda-chuva controlador, né, podemos usar esse termo, mas que em alguns momentos vai ser operador e em alguns momentos vai ser controlador. Né? Então, isso é importante vocês verem que, na verdade, a lei ela é tão complexa, a lei de processamento de dados ela é tão complexa que não basta simplesmente a gente ir lá e fazer a inclusão da... Porque a gente teve muitos cursos, Claire, né, Almeres? Tiveram muitos cursos de pessoas, muitas lives como essa que a gente está fazendo, das pessoas falando sobre LGPD, até mesmo eu já fiz lives falando sobre LGPD, e a gente pega e diz lá, olha, que para ser pelo menos um suporte básico, né, que a lei determina, a gente precisa implantar uma cláusula clara dentro do contrato, nós temos que fazer uma política de privacidade, e essa política de privacidade tem que ser apresentada para o cliente, tem que ser apresentada para os colaboradores, nós temos que fazer o termo de consentimento, né, Claire? Que é um termo que tanto o cliente, como os colaboradores, como os personagens, o pessoal terceirizado, né, o pessoal sublocador de espaço, qualquer pessoa que entrar dentro da academia, ele tem que fazer uma espécie de cadastro para entrar na academia, e a partir do momento que ele cedeu os dados, ele tem que ter esse termo de consentimento, dando à academia o consentimento para ele poder operar e controlar os dados deles lá dentro do sistema, correto? Então, o consentimento, ele é uma das hipóteses legais, bastante conhecida como base legal, né? Na verdade, o termo base, ele não existe na legislação, né? Mas acabou ficando, falar base legal. Mas o termo que está lá no artigo 7º é hipótese, né? Então, tem um rol de hipóteses lá que pode ser utilizados, né? Então, a gente verifica lá em qual situação se encaixa. A pergunta-chave é, qual é a finalidade que você precisa dos meus dados? Para qual finalidade que você precisa do meu consentimento? O consentimento é a última das hipóteses em que a gente busca se apoiar. Por quê? Porque o consentimento, ele está ligado diretamente ao princípio da autodeterminação informativa, que é justamente isso que a Constituição Federal protege para o titular. Então, como titular, eu tenho o direito de hoje dizer que eu concordo e amanhã eu dizer que eu não concordo. Então, se hoje eu autorizei que a minha imagem ela vá para o Instagram da academia, ok. Amanhã eu posso acordar e dizer, não, eu não quero mais que a minha imagem esteja atrelada lá. E aí, se a academia, quando ela obteve esse termo de consentimento, ela tinha um propósito, né? Porque
em tudo há um propósito, né? Esse propósito está ligado aí, né? Agora o Almeres faz essa ponte aí, né? Justamente a questão comercial, a questão de maior divulgação. Então, às vezes esse consentimento, ele pode causar, esse consentimento retirado, ele pode causar um prejuízo para a academia. Então, é importante sempre tomar bastante cuidado para obter esse consentimento. Ao mesmo tempo que a hipótese mais fácil, né, mais tranquila, você consente informar os seus dados, ao conceder a sua imagem, enfim, ao mesmo tempo coloca a empresa, coloca a academia numa situação delicada, porque se o titular desistir, a academia pode ter negócios prejudicados, né? Então a gente sempre tenta buscar outras bases. E a questão do contrato, ele é muito importante, porque na contratação se faz a coleta de dados minimizados, ou coletados a menor quantidade de dados possíveis. Então, assim, só se coleta aqueles dados essenciais mesmo para o contrato, né? Então, é necessário sempre fazer um filtro desses dados. Será que realmente precisa daquela informação ali? Será que aquela informação não é suficiente para a finalidade? Justamente para proteger a empresa, para proteger a academia, né? No sentido que, se ela afirmou isso lá no contrato, a hipótese legal que nós vamos ter é a execução do contrato. E aí nós nos afastamos da hipótese frágil, que é o consentimento. Entendi. Almeres, dentro dessas responsabilidades aí e dessas obrigações que a Claire passou e debateu com a gente inicialmente, né? Qual é o impacto que você acha que, assim, a gente sabe que isso não foi implantado assim, pelo menos de todos os meus clientes aqui, de todas as academias que a gente tem contato, isso não foi implantado dessa forma como a lei exige, em hipótese nenhuma, né? Então, assim, nesses processos que agora, porque eu vou começar a falar com os meus clientes para a gente poder fazer a adequação. E aí, como é que você imagina que isso pode impactar aí na rotina da academia, cara? Bom, cara, primeiro eu preciso te falar que eu estava preocupado já com esse negócio e agora estou desesperado, porque se o que está previsto aí na descrição da Claire for cobrado das academias, cara, vai se instaurar o caos do dia para a noite. Porque o nível de despreparo e de desestruturação que as academias têm, tanto na coleta de dados quanto na utilização, é um negócio muito informal, é muito não planejado, é muito... você vê, toda vez que a gente tem problema com alguns clientes que querem cancelar e chega ao ponto de chamar um advogado, os caras demolem, destroem, derretem os contratos das academias. Isso eu estou falando de plano, de contrato de prestação de serviço. Agora, quando a gente vai falando desse negócio de proteção de dados, cara, eu vou te falar. Você vê que a primeira pergunta que eu te fiz é qual que é a punição disso, porque o que eu vejo é um setor, não sei os outros, mas academias absolutamente despreparado, desprotegido, e se houver alguma fiscalização rígida, cara, vai ser um caos, porque a academia ela vive de imagem. A academia vive de Instagram, de Facebook, de mídia social. Toda hora está filmando uma aula, toda hora está filmando uma atividade, toda hora está pegando depoimento, toda hora a gente está convivendo com esse negócio de imagem. E isso, cara, se for nesse rigor aí, sei lá, cara, mas vai ter uma explosão aí que eu nem sei onde vai parar isso, cara. É justamente isso que a gente tem debatido muito aqui, porque o que acontece, né? Você sabe, a gente trabalha aí eu com academia há 15 anos já, né? Mas sempre tratando de aspectos jurídicos que lida com essa questão do problema do cliente querer cancelar contrato, do cliente que não leu o contrato, né? Do cliente que não lê o regimento interno, que não adianta implantar regimento interno, que as regras ali ficam tudo muito dentro daquele aspecto que mistura um pouco do comercial, né? Com a situação ali sendo resolvida na informalidade, como você falou. Agora, o que acontece? A gente tem aí alguns parâmetros
que a gente está até assim preocupado e até compartilho da tua preocupação, que isso pode ser uma indústria de dano moral. E que já vem acontecendo. De vez em quando a gente já vem aí recebendo alguns processos que usou minha imagem, que pegou e fez a imagem devida, que a informação vazou. A gente teve situação, né, de pessoal, por exemplo, um cobrador que falou que era aluno e queria saber ali o telefone do personal para poder... Você ficou sabendo dessa história, mas Não. o cara se passou por aluno da academia para poder saber onde que o personal trabalha, porque o personal estava devendo, não sei o que estava devendo. Aí ele foi na recepção e pediu o telefone do personal, aí eles deram o telefone do personal, aí o cara depois achou o cara lá para ser intimado, enfim. Isso aí que deu um maior problema na vida do personal. E o cara ficou, né? Como é que deram meu telefone sem minha autorização? Isso aí é um dado, Sim. né? Isso é uma informação sensível. Então, isso são situações que, na verdade, agora vão trazer para a gente justamente esse desafio. Nós, consultores, né, que vivemos no ambiente da academia, nós vamos ter que implantar a LGPD, porque vai ter a fiscalização. Não adianta só a gente implantar a prática. O que vai ter que existir é um processo de aculturamento. É um aculturamento, entendeu, Almeres? Nós vamos ter que Sim, total. desenvolver o modelo ali. E em relação a essas questões da imagem, é até uma situação atípica e bem específica do segmento, porque não é só de academia, não, é do esporte em geral, né, Almeres? É de quem faz natação, é o pessoal que é É. atleta, é do esporte em geral. E por isso a gente está fazendo uma mobilização aqui de uma notificação, inclusive, a gente vai pedir uma notificação técnica da própria agência reguladora para eles poderem fazer um estudo do nosso segmento em específico para como vai funcionar a leitura deles em relação à fiscalização, porque a gente teve contato, estudamos aqui agora recentemente uma nota técnica para o segmento de farmácia, entendeu? E aí é interessante a gente ter essa nota técnica também, que a gente vai forçar a NPD a fazer um estudo em relação ao nosso segmento. E assim a gente trabalhar em conjunto com eles para evitar justamente esse desespero, né? Esse Deus nos acuda. Então, assim, o que eu estou pensando aqui, trazendo isso para você, né? Também esse é um laboratório que a gente vai ter que fazer. Vamos implantar a parte jurídica aqui, vamos fazer a parte do aculturamento, e vamos ter que também as academias desenvolverem a aplicação prática disso, utilizando os mecanismos que a gente pode. Por exemplo, o termo de consentimento. A gente vai fazer o termo de consentimento e enquanto ele estiver válido, ele está válido, não está, Claire? Agora, a gente vai orientar os clientes em relação a como vai funcionar essa política de privacidade. Por isso que vai ter um termo de política de privacidade. E aí, nesse termo, a gente vai dizer para o cliente, olha, o termo de consentimento, você vai autorizar a academia a fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí, aquele cliente que não der o consentimento, ele vai ter que ficar ali meio que protegido. E a academia vai ter o trabalho de fazer o quê? Sempre ou evitar fazer qualquer imagem quando aqueles clientes estiverem na academia, ou se atentar àqueles clientes que não deram consentimento, que a gente sabe que na maioria das vezes não são muitos, fazer aquele tratamento da imagem. Fazendo embaçadinho, entendeu? Então, mas tem os riscos aí. Quando você põe o personal no meio, aí já virou uma confusão. Você está ligado que o personal com a academia, eles têm uma relação meio de amor e ódio. Sim. Porque assim, quando tá tudo certo, é tudo bem. Agora, quando deu qualquer problema de um dos lados, vira um ódio, cara, quase incontrolável. Então eu fico preocupado, porque quando abre essas brechas aí, de novo a academia vai correr muito risco. Sempre na academia. É sempre academia, porque acaba que é o estabelecimento de referência. Mas é interessante você falar isso, Almeres, porque o que acontece? O importante é a academia dar o melhor dela no aspecto de quê? De aculturamento, de aplicação prática dos documentos, de fiscalização, de orientação, de norteamento. Porque o que acontece? Quando o particular, e aí entra a parte da responsabilidade subjetiva ali do indivíduo, pegar e mesmo orientado, entendeu? Mesmo notificado, mesmo ciente de tudo, ele pratica, aí ele pega e meio que tipo exclui a academia, porque tem certas situações, é igual aquela coisa do cliente, você vai orientar o cliente. Aí você vai dizer para o cliente, ó, você não pode pegar e ficar tirando foto das pessoas e publicando em redes sociais sem autorização da pessoa. Aí tem aqueles engraçadinhos que vão sempre estar ali tirando a fotinha e curtindo com os amigos no grupo lá da escola, da quinta série. Aí
A academia orientou, a academia tem como provar que notificou, colheu a assinatura do cliente em relação a todos os documentos, tem ali amplamente divulgado no salão, tem os professores orientando, mas não tem como controlar. Às vezes é uma situação incontrolável. E aí, quando Sim, acontece a gente mudou a arquitetura das academias para colocar tal da parede instagramável, cara. O cara ir lá e fazer foto e fazer imagem. isso aí é legal. Isso aí são estratégias Não, mesmo. legal agora virou uma bomba, né? Não, mas o Não, Instagramável a gente vai ter que pensar numa forma de um local que a pessoa pode fazer o Instagram sem que apareça outras pessoas, Não né? é? exatamente. Eu queria colocar algumas observações ali, alguns pontos que o Almeres trouxe, né? Bastante importantes, né? Principalmente essa preocupação dele, né? Que tem essa proximidade, está lá diretamente e consegue ver o mercado, né? Muito próximo e sentir, né? Mesmo a dor, né? Digamos, dos proprietários de academias, né? Dos gestores desses empreendimentos. É preciso ter clareza que a legislação, tudo que é novo impacta, né? Tudo que é novidade e qual é a nossa reação natural como seres humanos. Calma aí, eu sempre fiz desse jeito, sempre foi assim, que novidade é essa, Uma né? resistência, né? Por que eu tenho que fazer desse jeito agora, né? Então, esse é um dos pontos iniciais, né? E quando Felipe fala aculturamento, então essa mudança de paradigma, e não tem como ser diferente, né? A legislação ela vai para o terceiro ano, né? Para o terceiro ano, e aí nós já temos, né, alguns passos importantes, porque 2021 entrou em vigor as sanções, nós estamos em 2023, se nós pensarmos, né, entre as sanções, né, e agora até já adiantando um pouquinho o que o Almeres colocou lá no começo, né, quais são, o que isso vai impactar, né, que punição que vai trazer, né? Dentre as punições, né, que estão lá no artigo 52, salvo engano, 52, 53, da legislação, que vai falar sobre o que é possível, né, quais as penalidades que vai ter, 52, tá? Sanções administrativas, nós temos lá advertência, né? Nós temos multa, né? Multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, eliminação desses dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento da atividade, né? E até mesmo proibição total da atividade. Então, assim, olhando no primeiro momento, nós temos várias coisas aí, né? Muitas pessoas, né, muitos colocam assim, tem a multa lá dos parcial, a multa que ela chega num teto, né, de 50 milhões, né? Diverso da legislação, né, que a LGPD ela se inspira na GDPR, lá ela começa, né, numa base e ela não tem, né, limite. Aqui a nossa legislação optou por colocar um teto. Vai ter empresa que vai ter saldo suficiente, lastro suficiente para bancar isso. Mas a questão maior não é essa. A questão é a reputação, ou seja, a publicização de que uma academia, de que uma empresa, ela está, né, que ela tem, né, a sua imagem atrelada a cuidar da saúde. Bom, ela tem ótimos personagens, tem lá um ótimo ambiente, uma série de coisas, mas ela não cuida dos meus dados pessoais. Né? Ela me causou, ela não me causou diretamente, mas ela contribuiu, né? A falta de cuidado, a falta de atendimento às disposições da legislação contribuíram para que os meus dados fossem como a questão que você colocou ali, né? Fossem informados lá no balcão da recepção e causou um dano maior. Então ela contribuiu de alguma forma por essa ausência de cuidado. E isso é algo bastante grave, por quê? Porque coloca esse empreendimento, coloca a academia numa situação de baixa reputação, né? E isso não é bom para os negócios, isso não é bom para o empreendimento. Quando você fala ali naquela questão de tirar fotos e tal, ali nós temos uma situação que quando se faz a orientação correta, né, a responsabilidade ela passa ou ser dividida ou até mesmo ser mitigada, ser retirada. Por quê? Porque se a academia comprova que no momento que o cliente contratou, né, os serviços, ela informou que o lugar para tirar fotos é lá no espaço instagramável, que é só a pessoa ou, né, pessoas que
não terceiros que estejam lá se exercitando e que eventualmente apareçam nas fotos, sejam divulgados e tal, ali ela já está se protegendo, né? A empresa está se protegendo. Então, se essas fotos, essas imagens forem parar, vai causar um dano a terceiro, bom, quem que pode vir a ser responsabilizado? Aquele que tirou a foto e fez a publicização indevida. E ali não é nem pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, é porque lá no Código Civil e na Constituição Federal, nós já temos isso há muito tempo, que é a proteção do direito de imagem da pessoa, né? Mas lá no artigo 927 do Código Civil diz: todo aquele que causar dano a outrem tem o dever de indenizar. Então, é passível de indenização pelo Código Civil, mas pode ter também essa implicação com a Lei Geral de Proteção de Dados, se a academia não estava adequada, se ela não tomou os devidos cuidados, né, se ela não fez esse aculturamento, né, tão importante. É isso aí que a Cléia está falando, Almeres, é que é a sacada. Preste atenção. Se a academia faz tudo que a lei determina, ela teoricamente está cumprindo as determinações. Só que ela é o guarda-chuva, ela é a fachada. Para o cliente, quem responde é a academia. Agora, se houver uma situação onde que ela venha exigir da academia uma reparação, e a academia consiga provar, olha, eu fiz tudo que era possível dentro da minha condição, dentro da minha responsabilidade objetiva. Acontece que aquele particular, por conta própria, foi o verdadeiro autor. Então ela pode ali denunciar a lead para esse terceiro. A gente chama isso de denunciação da lead, fazer o chamamento desse terceiro no processo. Ou se ela, no final, o juiz não reconhecendo, não, porque na maioria das vezes o juiz, não, você é a empresa, você que tem que pagar. Se você deixou isso acontecer, você paga, e se você acha que isso foi culpa de outro, depois você corre atrás por conta própria. Aí a empresa pode, então, conseguindo aí comprovar que ela fez tudo, e aquele particular ali que pegou e fez de forma a revelia da academia, desrespeitando e desacatando, a empresa pode entrar com uma ação regressiva, e porque ela sofreu uma lesão em virtude da ação daquele particular. Você entendeu, Almeres, o trabalho? Sim. A dinâmica é mais ou menos essa. Aí esse terceiro a gente pega a academia, indeniza o cliente ali pela ação daquele que aí seriam os operadores, né? A figura do operador, né? Que é o que a Cléia estava tentando explicar. O cara pegou ali, não respeitou os dados da informação daquela pessoa, aquela pessoa sofreu um dano, e a empresa, por estar dentro do seu ambiente, ela indenizou. Mas aí, como ela consegue identificar quem foi o autor do fato, ele pode pedir aí a reparação do dano que ela teve. É mais ou menos assim que funciona essa dinâmica aí, por isso que a gente tem que pegar e tem que orientar todos os clientes a efetivamente entender a importância de não só fazer a implantação da cláusula no contrato, né? Não só a implantação da política, o regimento, né, com as boas condutas e governança, que a gente diz que é você fazer um regimento interno ali para poder conseguir fazer uma base de ferramenta para esse aculturamento, e por fim o termo de consentimento, né, que é o documento que vai trazer também alguma reserva em relação a isso. Então a gente faz a implantação e, além da implantação, faz o treinamento. Esse treinamento é dos colaboradores. Tem que ser feito um processo de treinamento dos colaboradores para eles, primeiro, entenderem a importância da implantação dessa cultura, que eles vão ser um dos agentes principais ali na operação dos dados, né, terceirizados ali pelo controle da academia, principalmente o pessoal da recepção, entendeu, Almeres? A dinâmica que eu estou pensando, o pessoal da recepção tem que ser treinado a fazer a ampla informação disso para o cliente, porque ele tem que pegar e fazer não só a apresentação do contrato ali, da cláusula dessas informações, mas explicar o termo de consentimento, explicar o regimento e a política de... Cara, é uma burocracia que é um desafio pra gente aí, como é que a gente vai fazer esse processo de treinamento. Agora, Felipe, isso vai ter algum órgão para fiscalizar ou isso fica no controle de quem se sentir ofendido? Não, a gente tem aí uma agência, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Né, Cléia? Explica aí. Exatamente, não, ótimo, Felipe, isso mesmo, lembrar da ANPD. Foi criada a ANPD, ela é uma autarquia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autarquia, ela já está atuando, né, pontualmente. Então, já teve esse ano, já foi publicado, né, os processos que estão já em andamento, que já podem ser, né, informados, né. E aí já entrou também, né, a questão das farmácias. Eu acho que aí foi o primeiro, né, justamente por isso.
E aí eu vou, né, até fazer um comentário que saiu na mídia, já está, né, e aí é justamente isso, né, porque caiu na mídia, já está essa questão do dano reputacional, e isso já é um ponto que impacta, né, porque um conta para o outro. Hoje as coisas, né, a comunicação ela está muito rápida, né, é muito fácil de se obter essas informações das empresas, né, que elas já foram multadas. Como assim já foram multadas? Porque não é apenas a ANPD. A ANPD, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem suas funções especificadas na própria legislação, né, entre elas a fiscalização, a possibilidade de aplicação de multas e de todas as sanções que estão ali, mas ela está fazendo seu trabalho hoje até, né, ela começou primeiro com a parte de educação, com a parte de conscientização, né, com a parte de informação. Porém, nós temos, antes da NPD, PROCON, nós temos Ministério Público, Defensoria Pública, né, própria, né, Poder Judiciário, que é possível, então já tem multas que foram aplicadas, indenizações, né, que já foram sentenciadas em virtude do não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, e não foram aplicadas pela NPD, mas foram aplicadas pelo PROCON. Então, uma delas, né, que já desencadeou toda essa situação agora das farmácias, uma delas, né, eu acho que lá no começo até acabei nem mencionando, né, mas foi no Mato Grosso, né, que uma grande rede de farmácias foi multada em 500 e tantos mil reais, né? Então, praticamente R$500 mil, por conta que estava coletando dados biométricos, né, de aposentados. E com isso, né, aonde esses dados podem parar, plano de saúde, uma série de outras coisas, né? Um processo é público, né? Por isso que se pode estar falando. E aí nós estamos pensando o seguinte: as academias coletam dados biométricos também, elas coletam dados de saúde, né? Quando vai fazer toda a avaliação, né, que compete à academia, então elas coletam, armazenam, tratam esses dados que são, pela legislação, dados sensíveis, né? Então nós temos uma divisão lá do que são dados comuns e do que são dados sensíveis, e esse segmento trata dados sensíveis, então tem que ter um cuidado muito maior. Um ponto, né, chave de tudo isso é que eu vi que o Almeres está assim, extremamente preocupado, né, apavorado ali, mas ao pensar o seguinte: a legislação, a LGPD, ela não veio para inviabilizar negócios, agora vai acabar a academia, eu não vou poder abrir mais o meu negócio, vou ficar com dificuldade. Não, pelo contrário, é uma legislação que veio trazer uma imposição de organização, de governança, né, de aculturamento para essa necessidade de cuidar dos dados dos titulares. Então, é algo que, se nós pensarmos, né, no modelo ideal de negócio, modelo ideal de empresa, nossa, nós já teríamos isso há muito tempo. Mas isso chegou para nós, né, de modo recente, e é preciso ter essa adequação agora, né, essa conformação a essa nova legislação. Tem solução? Tem solução, claro que tem solução, né? Porque às vezes o proprietário, né, o gestor, ele está preocupado. E agora, como que eu vou fazer isso, né? Eu não sei fazer isso, né? E aí tem possibilidade sim de fazer toda essa orientação. O que fica às vezes assim, que eu percebo, é que a gente tem falado, e muita gente está achando que é só colocar lá uma cláusula no contrato, é só colocar lá uma política de privacidade e um regimento interno e está resolvido, entendeu? As pessoas estão achando que é só isso que exige, e não é. A questão é muito mais comportamental, é muito mais prática do que documental, entendeu? Porque também não adianta nada ter o documento e não fazer na prática. Confere? Exatamente. E outra coisa, a questão do documento, e aí eu posso citar, porque também, né, já foi publicizado isso pelos PROCONs, inclusive. Tem, inclusive, grandes empresas, né, que uma delas foi a Leroy, a outra a Centauro, e tem uma terceira também que no momento eu não estou lembrando,
simplesmente copiou e colou a política de privacidade de uma outra empresa, trocou os nomes ali e está lá, meu site tem a política de privacidade. O que os PROCONs estão fazendo? Eles estão com projetos, né, já de estagiários, né, alunos que precisam cumprir, inclusive, né, aí o Felipe é professor, né, sabe, eles precisam cumprir as horas complementares lá, eles estão fazendo isso. Os estagiários estão lendo as políticas de privacidade, estão identificando e coletando essas informações. Peraí, essa política de privacidade, ela não está de acordo com o modelo de negócio que está proposto por essa empresa, né? Então, essa verificação, ela está sendo feita, né? Então, existem, como que o PROCON, o Ministério Público, outros têm acesso a essas informações? A própria NPD, né? Tem canais de denúncia, né, que podem ser utilizados. Ao mesmo tempo em que as empresas estão sendo, os controladores, operadores estão sendo demandados a cumprir a lei, do outro lado, os titulares estão sendo informados também, né, estão passando a conhecer mais os seus direitos, né? Então, vai haver um encontro dessas informações e é preciso que haja um equilíbrio para que não haja prejuízo no negócio, né, do empreendedor. Bom, Almeres, o que eu estava querendo ver com você agora, dentro dessa dinâmica toda que a gente está falando, eu vou fazer o seguinte, Cléber, você me dá, Almeres, Cléber, me dá uma licença, eu vou pegar e vou mostrar aqui rapidinho, compartilhar a tela, para mostrar para o pessoal como é que funciona a consultoria, tá? Posso compartilhar aqui? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui só, a dinâmica aqui, ver se está aparecendo aí para todo mundo. A gente está falando muito aqui, né, teoricamente, mas é interessante a gente passar aqui no slide. Eu fiz um slidezinho aqui de como funciona a adequação, para as pessoas entenderem a dinâmica disso na prática, né? Então, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aparecendo aí? Pessoal que está aí assistindo, gente, que quiserem fazer alguma pergunta, podem colocando aí no chat, que a gente já vai fazendo a leitura aqui. E a primeira oportunidade que tiver, a gente vai perguntando aqui pro pessoal, tá? Bom, então vamos lá. Projeto de adequação. É interessante as pessoas, né, entenderem. Eu vou apresentar aqui, Cléber, para ficar mais prático para você, aí que você vai comentando, tá bom? Então nós colocamos ali, a primeira fase é a questão do aculturamento. Como é que funciona esse aculturamento? A gente tem um workshop, né, onde se faz a apresentação da LGPD com todos os colaboradores. E eles vão ser os agentes principais no processo de atuação desse aculturamento. Confere, Cléber? Confere sim, porque é importante que todos estejam envolvidos, né? Geralmente a gente usa uma expressão, né? De PAP ou de RAR, ou seja, da recepção, né? A quem responde, né? A última instância. Do porteiro ao presidente, né? De quem está lá na entrada até quem é o dono do negócio mesmo. Todos precisam estar envolvidos. É o segredo para funcionar, né? O segredo para que realmente a engrenagem toda ela possa acontecer, né? Ela possa funcionar, é que todos tenham esse comprometimento. E esse workshop ele vai ser um curso mesmo, né? Onde a gente vai fazer não só a apresentação da lei, mas vamos apresentar todos os procedimentos, como eles funcionam, quais são as responsabilidades de cada pessoa dentro de cada papel ali dentro desse processo de aculturamento. Então é feito, na verdade, um processo de treinamento mesmo, de formação, basicamente, de todo o corpo de colaboradores dentro daquelas regras que vão ser implantadas, né? E aí, depois, no segundo momento, deixa eu ver se vai aqui. A gente tem o que a gente chama de data mapping, né? Que seria aí, no caso, um processo de mapeamento de todos os processos que envolvem tratamento de dados, né, pessoais dentro da empresa, e um mapeamento dos fluxos e ciclos de vida desses dados pessoais.
esse momento é aquele momento do levantamento, né? Que faz o levantamento de todas as atividades que a empresa tem, todo meio de circulação, todo meio de informação que é vinculado, como que é feita a captação das informações, como é feito o processamento e armazenamento, tudo que for envolvido dentro da rotina da empresa ali, a gente faz nesse segundo momento esse levantamento, né, Claire? Esse momento da elaboração do data mapping, ele é importante. O que eu vejo na prática? Quem está realizando uma atividade, seja a recepcionista, quem responde pelo financeiro, quem está lá tratando da parte do RH, do contato mais com os educadores físicos ou com o personal, enfim, todos ali que elaboram atividades, até mesmo a pessoa que faz parte lá dos serviços gerais, da parte de manutenção, de higienização da academia. As coisas são feitas muitas vezes no automático, né? Então as pessoas não se dão conta do quantas atividades realizam, do processo de realização dessas atividades e que dados pessoais podem estar envolvidos no fluxo dessas atividades. Então, esse mapeamento, ele realmente é o coração de toda a adequação, porque justamente ali é possível, o controlador ele consegue ter uma visão muito boa justamente de tudo o que é realizado. Então, esse mapeamento ele não serve apenas para a adequação à LGPD, ele serve para um processo de planejamento estratégico, ele serve para um processo de visão de negócio, de projeção, né, do que vai ser feito. Então, ele consegue, de contratação, então ele consegue ali ter uma visão muito boa, né, do seu negócio a partir de coisas cotidianas, né? E as pessoas que estão fazendo, elas se identificam também naquilo que estão fazendo. Bacana. É importante até que ele funciona até como uma espécie de revisão ali de operações e de procedimentos, que é onde, de repente, depois eu vou até te perguntar, Almeres, em relação a essa parte de levantamento aqui. A gente entra no gap analysis, né, que seria, na verdade, aquele tempo, né, que é dado para que a consultoria possa fazer toda a avaliação, né, dos procedimentos, a avaliação de todas as informações que foram levantadas na fase anterior, para que ela possa ali começar a desenvolver a elaboração dos documentos, né? Em cima dessas informações, essa terceira fase é onde ela vai pegar, porque não adianta, o modelo é aquilo que você falou, né? Tem um modelo de cláusula lá, tem um modelo de política de privacidade, não adianta você copiar e colar e pronto, né? Não adianta, você tem que realmente, conhecendo todos os procedimentos e todos os trâmites, todas as informações que você faz ali no mapeamento, você utiliza esse gap aí para poder fazer a adequação de fato documental e estratégica, não é isso? Tem até um exemplo lúdico, né? Que se fala assim, a minha avó ela faz bolo de chocolate, né? Daí outra amiga pode falar, a minha avó também faz bolo de chocolate. Daí outra vai provar, nossa, mas é o mesmos ingredientes, né? Mas tem um segredinho, né? O que é isso? Cada negócio, por mais semelhante que ele seja, ele tem aquela pitada de tempero que é justamente a forma como o negócio é realizado, né? Então, todos os segmentos são academias. Tem diferencial nas academias, né? Então, esse processo de adequação, ele não tem receita de bolo, né? O que serve para um serve para outro. Nós temos o passo a passo, é necessário seguir esses passos, esses procedimentos, mas aqui no Gap Analysis nós vamos encontrar o quê? É uma forma de nós conseguirmos pegar aquelas atividades que elas foram mapeadas e levá-las ao encontro de tudo que nós temos lá na legislação, que são as hipóteses de tratamento. Porque em muitos momentos nós vamos descobrir que alguns dados que são essenciais estão faltando, ou outros que estão ali, eles não são necessários. E se eles não são necessários, eles podem estar levando esse empreendimento a um grande risco de um incidente de segurança, né? Sem necessidade, sofreu um né? incidente de segurança porque ele tem dados ali que não seriam necessários, mas ele está coletando, ele está tratando. No momento que ele trata esses dados, ele se responsabiliza por esses dados.
Perfeito. Passando aqui. Pá, pá, pá. E aí, num quarto momento, a gente teria aí, depois de ter feito todo o mapeamento, toda a adequação com a parte documental, a parte de plano de ação, né? Que seria desenvolver um plano para efetiva implementação e consolidação dessas informações, para que possa haver não só a adequação, mas a aplicação prática dela de fato, dentro da rotina das academias, né? Então, assim, a consultoria ela funciona praticamente nesses 4 planos, né? Nesses 4 situações. Depois que é feita toda essa implementação, a gente entra, né, numa parte de monitoramento. Não é isso? No final, quando tudo é implementado, a gente entra depois num processo de implementamento, de implementação, a gente entra no processo de monitoramento. Esse monitoramento é que entra a função de uma figura muito importante, que é do encarregado de dados, não é isso, Cléia? Exatamente. Eu queria que você explicasse como é que a lei obriga essa figura do encarregado de dados. Esse encarregado de dados ele tem que ser um funcionário, tem que ser o dono da empresa, tem que ser um terceirizado. Isso é muito confuso, né? Como é que funciona essa figura do encarregado de dados? Então, o encarregado de dados, ele também é conhecido como DPO, né, ou Data Protection Officer, que é o termo, né, nominado lá na GDPR, na legislação europeia. Mas nós temos hoje, já no MTB, né, que é o Ministério, Código Brasileiro de Ocupações, CBO, né, já tem um código específico para a função de oficial de proteção de dados. Na verdade, esse termo oficial de proteção de dados, ele é a tradução literal do Data Protection Officer lá da GDPR. Na LGPD, o nome está encarregado de dados. Que figura é essa? Encarregado de dados não é agente de tratamento. Agente de tratamento é controlador e operador. O encarregado de dados, ele é uma figura. Até, Felipe, eu acho que nós temos aí Deixa eu abrir aqui. Uma ilustração, né, que coloca o encarregado de dados. Se você conseguir encontrar e conseguir colocar para nós aí, ficaria mais tranquilo de fazer essa ilustração. Essa explicação. O encarregado de dados apresentação aqui. Acho que lá no início. O encarregado de ali, isso mesmo, os agentes de tratamento. Então nós temos o titular, temos o controlador e o operador, e nós temos o encarregado. O encarregado, ele faz a comunicação, né? As funções dele estão lá no artigo 41 da LGPD, e ele faz a comunicação entre o titular de dados, o controlador e operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado, ele é uma figura que deve ser neutra, né? Essa figura que deve ser neutra pode ser um funcionário, pode ser alguém que esteja ali. Qual é a exigência? Que esse encarregado, ele tenha autonomia, tá? Ele não tem poder de mando. Nós temos aqui uma diferenciação, não tem poder de decisão, tá? Então, às vezes algumas pessoas podem confundir. Mas eu já tenho um gerente, então o encarregado agora vai tomar decisões? Não, ele não vai tomar decisões. Ele vai fazer a orientação. A obrigação dele é proteger, é informar, comunicar, e a tomada de decisão vai ser do controlador, né? Quem tem o poder de tomada de decisão é do controlador. O encarregado, ele pode orientar: olha, esse dado aqui está sendo coletado excessivamente. O controlador pode dizer: eu vou continuar coletando esse dado. O que isso significa? Ele assumiu o risco, mas ele foi orientado, né? Ele teve ali essa... Ele é a figura que vai auxiliar a empresa nessa adequação, né? No caso, a gente tem a figura do encarregado que auxilia no processo de implantação, e ele vai atuar depois no monitoramento. Ele que vai fazer esse suporte e essa mediação. Qualquer problema que tiver do titular, qualquer problema que tiver com um operador, ele vai... Teve uma fiscalização, é ele que vai fazer essa mediação, que vai atender. Então, ele vai ser um coringa ali da empresa, atuando na manutenção, na conservação ali das proteções, dos mecanismos, dos sistemas, dos treinamentos. Ele fica ali, então, fazendo esse processo de monitoramento e manutenção das estratégias que foram implantadas através da consultoria, isso?
Perfeitamente. Tanto para o titular, então é ele que vai receber, né, algum pedido do titular. O titular quer saber, eu quero saber que dados vocês têm meu aí. É ele que vai responder. A NPD quer saber, olha, eu quero saber como que está a política de privacidade de vocês, está atualizada, sofreu alguma atualização, teve alguma modificação? É o titular, é o encarregado que vai responder. O controlador quer saber, você fez capacitação, fez algum treinamento, alguma orientação a mais para os colaboradores? É o encarregado que vai responder. Então, principalmente nessa fase, né, depois que a consultoria atuou, né, de modo pontual na implantação, o encarregado vai dar essa continuidade, né, porque, assim, a DECOA terminou? Não. A LGPD é para sempre. E é para sempre por quê? Não é porque nós temos a LGPD, é porque está na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 79. Né? Então, como direito do titular de dados, não tem como fugir mais da LGPD. Então, a lei obriga a empresa a ter um encarregado de dados. Toda empresa vai ter que ter um encarregado de dados. Isso é obrigatório? Não necessariamente. Por quê? Nós temos, né, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e temos os profissionais autônomos, né? Todo aquele que a atividade econômica está sujeito. A LGPD, a NPD, ela já colocou, né, um regramento específico, um regulamento, de algumas situações em que o encarregado ele não é obrigatório, então não há necessidade de ter o encarregado. Porém, tem algumas ressalvas, e no caso das academias, é obrigatório em virtude da coleta de dados sensíveis, do tratamento de dados sensíveis. Que sabia que ia sobrar para academia. Pois é. Eu vou não tiver tratamento de dados sensíveis, sei lá, parafuso, né? A minha atividade lá ela é X. Daqui a pouco eu vou olhar lá no regulamento, o regulamento vai dizer, olha, não precisa, é uma pequena empresa. Agora, qual é, por exemplo, um dentista, né? Ele é o único, ele é profissional autônomo, tá? Ele lá no consultório dele. Qual é a atividade dele? Saúde, né? Então, aqueles negócios que envolvem saúde, o regulamento já vem colocando. Dados sensíveis, obrigatório, né? Precisa do encarregado. Deixa eu aproveitar aqui só um minutinho antes de falar contigo, Almeres. A Beth está fazendo aqui uma pergunta. Se no contrato, tá, já tiver uma cláusula de permissão do uso de imagem, é preciso fazer o termo de consentimento também? Sim, é preciso porque essa é uma confusão que acontece bastante, eu já vou mencionar, por conta foi uma dúvida da escolas, né? Por um outro segmento de empresa que eu já atendi. Lá no contrato consta, é suficiente? Nem sempre. Por quê? Qual é a finalidade do uso dessa imagem? Então, se eu vou utilizar essa imagem para uma campanha que ela vai durar 3 meses, ou uma campanha que ela vai durar, eu acho que talvez o mínimo seja um mês, digamos, sei lá, agora a campanha do dia dos, o que está mais próximo agora? Dia dos namorados, né? Dia das mães já passou. Próximo dia dos namorados. Os namorados estão lá fazendo atividade física e tal, se cuidando, beleza. Nós vamos, né, verificar. Está no contrato? Não, talvez aquelas pessoas que estejam lá na academia, em que os controladores queiram convidar para que participem dessa campanha, eles nem se conhecessem à época que assinaram os contratos, né? Pode ser que esse envolvimento tenha ocorrido depois, pode ser até mesmo que não sejam pessoas que tenham um envolvimento afetivo, mas são 2 pessoas que consentiram em participar da campanha, então elas têm que assinar termos de consentimento específicos para aquela campanha. Inclusive, tem que constar se isso vai permanecer, né, lá os registros, ou se esses registros vão ser excluídos, em quanto tempo, tudo isso precisa estar definido nesse termo de consentimento. Tá? Então, nem sempre o que está no contrato é válido. Você está vendo o desafio, né, Almeres? É justamente aí que eu estou querendo... louco. Então, aí que eu estou querendo agora falar com você. A gente fez essa apresentação toda de todos esses procedimentos e as informações,
Porque qual é o desafio que eu vejo aí e o que eu vejo, assim, estamos vendo só coisa, né? Isso é trabalho, investimento, vai ser despesa com implantação de consultoria, vai ser Não é trabalho para fazer despesa, é treinamento. investimento. Agora, o que a gente pode tirar de bom disso pelo aspecto comercial? É aí que eu acho que eu queria ouvir de você, porque eu tenho uma imagem minha aqui que eu vejo assim, por exemplo, eu faço academia, eu frequento academia. E eu costumo fazer a academia dos meus clientes, eu malho na academia dos meus clientes, então eu tenho várias visões e vários laboratórios de comportamento de vários tipos de clientes, de várias regiões. E isso é um laboratório muito, muito importante, eu acho muito interessante para a gente ver as dinâmicas que existem, não só do perfil de treinamento de cada academia, no aspecto do treinamento, do atendimento, né? Como dos clientes. Né? A gente vê que existe mudança de comportamento dependendo de tipo de níveis de academias, de localizações, de regiões, embora estejamos ali fazendo a mesma coisa, né? Que são ali, eu digo, as identidades, né, particulares dali de cada academia, do seu DNA, né, que a gente vê. Dentro desse processo todo que a gente... Travou um minutinho, né? Tá ouvindo? Travou. Voltou? Voltou O Enes está agora. ouvindo? Estou ouvindo. Então voltou. E aí o que acontece? Dentro dessa revolução toda que está sendo feita, o que a gente pode tirar de bom e aproveitar, já que a lei está exigindo a gente implantar esses mecanismos, para conseguir desenvolver aí novas tendências, novos modelos e melhorar e aperfeiçoar o atendimento que a gente vê hoje no aspecto comercial das empresas, tirando o seu conhecimento e a sua experiência. Bom, eu acho que as academias elas estão se dividindo em dois grupos, né? O grupo das low cost, que são academias que têm, sei lá, uma oferta de espaço para ser utilizado, não estão lá muito preocupadas com se o aluno vai ter resultado ou não, está lá disponibilizando e está aí, usa quem quer, Netflix. E tem o outro grupo que está efetivamente preocupado em atender, oferecer um serviço melhor, até para se diferenciar das outras que estão crescendo bastante. Eu acho que essas, eu vou chamar de ferramenta, ou seja, essa lei aí, ela pode ajudar para a academia a reforçar o posicionamento de exclusividade, de cuidado com o cliente, de que não é um lugar onde ele vai ser, sei lá, exposto ou coisa do gênero. Então, eu acho que é como se fosse um certificado de que a gente está funcionando do jeito correto e do jeito apropriado. Essas academias que não são low cost, elas são academias que a gente tem percebido que estão atraindo pessoas com mais do que 35 anos, 40, 45, e que por uma questão de, sei lá, pessoal e até mesmo pelo aspecto físico, que não são pessoas que têm uma estrutura física exemplar e que segue os moldes aí da exigência social, e eles são pessoas que eu acho que eles vão se interessar por essa história de, aqui a gente não vai usar a tua imagem sem autorização, aqui você não vai ser exposto, você não vai aparecer aqui ou ali. Isso dá uma certa garantia para a pessoa de que, sei lá, as coisas vão acontecer do jeito que ela gostaria e, em geral, com esse público é de forma reservada. Assim, você vê que ela tem ali essas ferramentas, né? Você falou bem o termo ferramenta. No meu pensamento aqui, a gente tem ali um regimento interno de boas condutas e governança para ser implantado. Nós temos ali uma política de privacidade que vai ser implantada. Nós vamos ter um momento de aculturamento do corpo de colaboradores. O que eu penso, né? Será que isso não podem ser também ferramentas? Porque hoje você sabe disso que eu estou falando. A gente tem, por exemplo, reclamações de clientes que hoje, cada vez mais, está com dificuldade de conseguir efetivar os treinamentos comerciais. Por exemplo, você que faz muito treinamento comercial, não é difícil que o colaborador compre a briga, que o colaborador faça tudo certinho. Agora, com essas ferramentas que é lei, o colaborador tem que fazer. Se ele não fizer,
ele pode tomar ali advertência, suspensão de justa causa, porque ele está expondo a empresa em risco e está praticando ali, teoricamente, uma insubordinação. Será que a gente não conseguiria utilizar essa ferramenta para poder conseguir ser mais efetivo nos treinamentos comerciais, nos treinamentos Eu vejo assim, eu estou colocando um exemplo de um cliente que, poxa, quer que os professores do salão façam abordagens mais... atenda melhor os clientes, que ele vá até o cliente e observe melhor, que não seja desatento. Que, por exemplo, o cliente pegou naquela máquina, preste atenção como o cliente está fazendo, viu que tá errado, vai lá e corrige. Né? E isso é uma coisa difícil, às vezes, a gente conseguir que os professores fiquem 100% atentos, né? E dê atenção a todos ao mesmo tempo. A gente vê que existe muita distração, às vezes perde muito tempo com um e deixa outro de lado, dá mais atenção para aquele que conhece, para aquele que não conhece, não dá tanta atenção. Você acha que a gente conseguiria, com essas ferramentas da LGPD, também trazer um pouco mais de efetividade a essas técnicas de atendimento? Você acha que pode ser utilizado, aproveitar essa oportunidade? Isso passa pela sua cabeça? Não passou pela minha cabeça, nem de perto. Mas eu preciso considerar, como tudo para mim aí é novo. Eu te confesso que essa lei aí, para mim, ela até então, ela estava com cara de aquela lei do telemarketing, que não podia ligar para ninguém e tal. Mas aí quando teve aquele problema com o Facebook, que eu acho que foi esses dias aí que aplicou uma multa gigante, eu falei, meu Deus, o negócio está mais... Hoje a gente vive um ambiente cheio de pessoas que estão muito sensíveis, né? Sim. Cada dia tem mais sensibilidade e as pessoas estão reclamando de coisas que não era comum elas reclamarem. Então eu tenho a impressão de que a gente está num ambiente de mais estresse, as pessoas estão mais descontroladas no que se refere a essas questões dos direitos e estão menos tolerantes. Então eu tenho a impressão que, à medida que essa lei vai sendo aplicada e vai sendo respeitada, né, isso aqui no nosso país é um negócio, é uma incógnita, eu acho que sim, as pessoas vão ficar mais atentas, vão ficar... Eu vou te dar o exemplo eu dou muita palestra, né, falo muito na frente de muita gente e todo mundo que fala muito em alguma hora vai falar besteira. Sim. E em função de uma patrulha social que existe aí, eu mudei todo o conteúdo das minhas palestras. Eu sempre fui um cara muito espontâneo na palestra e falei várias coisas que na hora da palestra ali tem um timing ali que ele encaixa. Mas se você pegar só uma parte, você fala, pô, ali você falou que não devia falar. E aí, eu acho que esse tipo de novo cenário com essa lei, ele vai gerar uma série de cuidados, assim, de melindres, que pode ser que leve para uma cultura de mais cuidado e isso refletir no dia a dia. Não estou seguro disso. Pois é. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, de novo da Beth. Deixa eu só abrir aqui que está com uma... Essas imagens de banco de dados, que normalmente as pessoas contratam, né? Elas podem ser usadas sem problemas, né, Clélia? Isso aí eu acho que, normalmente, todos esses bancos de dados que comercializam as imagens, eles já têm ali os direitos e os consentimentos concedidos para poder comercializar, né? Então, aqui nós temos uma situação que quando envolve essas imagens que são de banco de dados, nós temos uma outra legislação, que é a legislação de direito autoral. Às vezes a gente pega uma imagem lá, né, eu mesmo vou fazer um post às vezes, né, verifico lá, a imagem, ela está ali na internet, né, mas a gente verifica lá, ela está disponível, né, existe autorização para que essa imagem, para que eu possa usar essa imagem, eu não posso pensar assim, porque a imagem está lá, eu posso usar, né, então eu tenho que pedir essa autorização, eu tenho que verificar se essa imagem ela foi autorizada
para estar lá. Isso não me dá o direito de eu coletar essa imagem e utilizar para uma outra finalidade. Agora, se eu fizer essa verificação que essa imagem foi autorizada, né? Ela está disponível, ela está aberta, não tem problema de utilização, pode utilizar tranquilamente. Vamos pensar o seguinte: a academia faz uma campanha, né? Faz uma campanha, ela obteve o consentimento, né? Para poder realizar. Então, ela teve a finalidade, foi esclarecido tudo. E aí vai uma outra, né? Uma pessoa, um terceiro, um colaborador, um personal, e ele utiliza aquela imagem para uma outra finalidade. Ele não teve o consentimento para aquilo, né? Então ele usou indevidamente essa imagem, né? Então a gente sempre tem que ter o cuidado também de verificar a questão da legislação de direitos autorais. Entendi. Sim, eu tive problema 1 mês, 2 meses, eu fiz um vídeo e aí o pessoal da criação foi buscar uma imagem que encaixava naquele vídeo promocional e achou lá na busca de imagens um determinado desenho de uma pessoa lá. E a gente teve que tirar porque essa imagem, apesar de estar disponível lá, ela não estava autorizada a utilização dela. Isso aí é um exemplo claro, né? Que mesmo tendo banco de dados, é bom sempre saber. A gente já teve uma situação aqui de um cliente que teve autorização de utilizar uma imagem, ele colocou essa imagem na fachada, gastou uma grana, e daqui a um tempo ele foi notificado pela dona da imagem lá, dizendo que ela tinha cedido isso para o banco de dados com um determinado propósito, e que ali ela não tinha autorizado especificamente para que ele usasse. Aí teve que ser feito um acordo ali para poder acertar a parte de direitos ali autorais dela, e a gente conseguiu resolver a situação, mas depois no final acabou o tempo e teve que tirar de qualquer forma. Então é importante, mesmo sendo aí de banco de dados, sempre estar se informando se pode ser efetivamente utilizado, ter todas as autorizações e confirmações para não ter nenhum tipo de problema. Gente, nosso tempo está esgotando aqui. Ver se tem mais alguma dúvida. Apareceu mais alguma dúvida aí? Não? Almeres, quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar aí a oportunidade para a gente fechar esse bate-papo. Eu estou preocupado, quero saber qual que é o castigo que vai ter, né? E aí, olha, eu vou ser sincero. A gente tem essa parte aí da advertência. Nós vamos atrás dessa nota técnica. Eu não sei quanto tempo que vai demorar, entendeu? Para que eles venham, para que eles respondam essa nota técnica. Porque eu acho que isso vai demandar deles aí um determinado tipo de levantamento, né? De preparação pela equipe, que a gente sabe que não é ainda uma estrutura muito robusta e que eles estão aí preocupados com outras fiscalizações que já estão aparecendo. Mas, de antemão, tirando por experiência o que a gente tem de outros tipos de fiscalizações semelhantes, eles vão iniciar as fiscalizações, mas acredito através das denúncias. Então, pode ser que aconteça ali algum processo que o juiz faça algum ofício, ou uma reclamação no PROCON, que o PROCON faça um ofício, e aí em cima dessas denúncias, ou um particular que faça uma denúncia, existem já canais instruindo como fazer essa denúncia, isso pode ser feito pela internet, então vai haver uma provocação inicialmente. E aí, através dessa provocação, vai ser aí feito o processo de contato, de requerimento e intimação para apresentação de informações, dos documentos, e aí essa mediação vai ser realizada, e uma vez constatado, acredito que venha a ter os autos de infração e as advertências, e acredito que a advertência, né? Se forem situações que sejam leves, que não sejam muito pesados, eu creio que deva iniciar um processo de advertência para orientação, para que as empresas possam ainda entrar nesse processo de orientação. Apenas aqueles casos mais graves é que vão entrar dentro dessa nova regulamentação que saiu. Essa regulamentação que iniciou em fevereiro com as fiscalizações, que eles vão ter uma dosimetria, que é como se fosse uma espécie de uma análise e um cálculo em cima de uma fórmula específica lá, que vai trazer a situação subjetiva para os critérios objetivos da resolução. E em cima disso eles vão fazer ali o julgamento, né, da penalidade, da sanção que vai ser aplicada. Né, Cléber? Isso pode ser ao contrário de um cliente difamar a academia ou fazer uma acusação verídica, tipo esses que filmam, fazem uma live. Isso aí já tem, isso aí já tem, e a gente já fez aqui que já teve processo aqui no escritório, que o cliente, existe muito isso, né, de cliente querer
criar o próprio direito e impor à academia ali um direito dele, e aí ele não contente que a empresa não aceita, não deixa, ele faz filmagem, denigra a imagem da empresa, e aí sim, existem já, isso antes da LGPD, né? Porque a LGPD ela trata muito de dados de pessoas físicas, né? Questões de imagem, dados pessoais. Essa questão aí da difamação, da calúnia, de denigrir a imagem da empresa pelos meios sociais, isso a gente já fez defesa aqui. Normalmente, quando a gente consegue ver que a pessoa está realmente sem direito, sem contexto, ali criando um problema, a gente entra com a ação, com pedido liminar e na hora, ali normalmente a gente no ato mesmo já tem a resposta e o deferimento para que a pessoa tire das redes sociais ali tudo e qualquer difamação que ele esteja fazendo. Isso aí acontece sim, e já existe já várias fundamentações legais aí que a gente utiliza para poder tirar esse tipo de situações aí que a gente vem convivendo aí, né, Claire? Ótimo. Sim, isso já é correto. Isso já estava inclusive tem uma súmula, né, que coloca que a pessoa jurídica, né, ela tem direito, né, também pensa assim, o dano moral é só para pessoa física, não, o dano moral também é para pessoa jurídica, porque a imagem, por isso que eu falo na questão da reputação, né, lá no caso da LGPD, por que é tão grave macular a reputação? Aí não é o caso de um terceiro estar maculando a reputação da academia, no caso. Aí é porque se a academia ela não fez a adequação corretamente, ela própria, né? Vamos agora, com perdão da expressão, ela própria está dando um tiro no pé, justamente por quê? Porque era ela que tinha que cuidar. Então ela própria expõe a imagem dela, né? De forma desnecessária. Então é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Por hoje tá bom. Almeres, muito obrigado pela sua participação, tá? Espero Obrigado te pelo receber convite. novamente aqui para a gente debater mais temas sobre esse, que sempre envolve as nossas atividades, né? Claire, foi um prazer te conhecer. Seja bem-vinda aí ao Cadjures, tá? Sempre que você precisar e quiser também compartilhar experiências e projetos com a gente, estamos aí com as portas abertas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Queria Então, agradecer a todo mundo aí que compartilhou, que participou. Essa aqui é uma primeira experiência, a primeira live que nós estamos fazendo pela Cadjures, e o objetivo desse nosso projeto é estar pelo menos uma vez por mês aqui trazendo convidados e trazendo informações importantes para que o segmento de fitness possa estar aí sendo sempre alertado e sempre acompanhando as novidades que acontecem dentro do meio da contabilidade, da gestão de fitness, da parte das assessorias jurídicas de rotina. E a ideia é sempre trazer aí informação, né? Informação e orientação para que o nosso segmento aí siga com saúde, com força, e que a gente possa ajudar a todos aí a conseguirem desenvolver os seus negócios com excelência. Correto, Almeres? Beleza, um abraço para vocês, obrigado. Valeu, obrigada. gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Que eu fecho. Pode sair, só fechar. Pode.